Olá, muito obrigado pela sua audiência no ar, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas, e hoje nós vamos abordar um assunto muito sério, que é latente em nosso país, uma situação que vem deixando todos nós, brasileiros, extremamente preocupados. Mais uma vez, aliás, eu nem sei se saímos dela, estamos vivenciando uma convulsão política no Brasil. Cai presidente, fica presidente, protestos em Brasília, depredação de bens públicos, vandalismo, os manifestantes acusam a polícia de repressão. É um cenário muito conturbado que acaba enlutando a todos nós e, com certeza, não colocando uma pulga atrás de investidores e do povo brasileiro, mas sim um cachorro inteiro. O que vai acontecer com o Brasil? O povo brasileiro, você, minha amiga dona de casa, você, meu amigo trabalhador, que escuta profissionais da área, economistas, cientistas políticos falarem sobre a atual situação do país, você não sabe o que faz, não sabe se investe, se compra a sua casa, se troca o seu carro, se tira o filho do colégio para... Enfim, o que fazer? Qual o posicionamento do povo brasileiro num momento tão conturbado como este? Para falar sobre o assunto, convidei um dos mais renomados economistas do estado de Santa Catarina e também cientista político, professor Enio Coan, que mais uma vez atende o nosso pedido e vem até o Sala de Entrevistas. Professor, obrigado por ter vindo aqui ao Sala, é sempre um prazer conversar com um amigo. Grande prazer o nosso também, um prazer a todos, é sempre uma satisfação muito grande, e principalmente para conversar sobre economia e política, né, que as duas coisas vivem casadas. Eu sempre digo para os meus alunos nos cursos de economia, Bebel, que economia e política são casadas, não dá para divorciá-las. Se uma vai bem, a outra vai bem. Se uma vai mal, todas as duas vão mal. Pois é, eu falava na introdução, porque nós vivenciamos recentemente, mais uma vez, um impeachment de um chefe de Estado, de uma chefe de Estado. Presidente deposta, Dilma Rousseff, nós vivíamos uma crise política. O senhor sempre fala em seus discursos que antes da crise política, antes da crise financeira, vem a crise política, uma coisa acaba atraindo a outra. Sim. Mas parece que nós acabamos caindo em outra situação muito complicada. E eu falava, aliás, eu nem sei se nós saímos da crise política. Com a delação dos irmãos Batista, deflagrando todo esse processo, né, com o presidente Michel Temer, com o senador Aécio Neves, uma das figuras políticas mais importantes do país, parece que essa convulsão voltou à tona novamente. Nós, de fato, saímos daquela crise política vivenciada alguns anos atrás com a presidente deposta Dilma Rousseff, ou essa crise apenas deu uma amenizada e agora voltou com mais força, professor? Não, Bebel, nós estamos no meio de um processo, né? Esse processo todo de limpeza da questão política brasileira vem se arrastando. A Lava Jato está na 42ª, se não me falha a memória, 42ª ou terceira operação. De operação em operação, ela vem travando batalhas, digamos assim, no sentido de chegar num final. Mas eu tenho perguntado que tamanho tinha esse novelo, né, que está se puxando esse barbante e não acaba mais. E a economia vem a reboque disso. Eu sempre disse que o dia que nós terminássemos a crise política, a economia brasileira iria para o eixo e iria começar de novo a crescer. E nós tínhamos feito uma projeção, no final do ano passado a gente falava que 2017 seria esse ano de transição, esse ano em que o novelo chegaria ao fim do processo de limpeza política e nós teríamos uma chance, digamos assim, no segundo semestre de 2017, de apresentar um início de crescimento para a economia brasileira. E quem sabe tivéssemos um PIB positivo já em 2017. Quer dizer, para quem teve 3,5% negativo no ano passado, ter zero neste ano já é um passo de 3,5%. Já houve uma melhora. Já saiu do negativo e passou para o zero, digamos assim. Mas se calcula que nós tenhamos aí um PIB ainda em 2017, mesmo com todo esse processo se arrastando, mesmo a crise política demorando a acabar, nós tenhamos já um PIB, de certa forma, positivo, muito pequeno, mas positivo em 2017. Fala-se que a agricultura vai ser de novo a salvação da lavoura, digamos assim. A agricultura está muito bem, o ano está correndo muito bem no sentido climático e tudo isso, o que representa aí
um ano espetacular para a economia brasileira no agronegócio, né? E dentro de outros setores, como da indústria, principalmente a indústria de base, nós já tenhamos aí uma breve recuperação e tudo isso contribuindo para um PIB muito próximo de zero, mas já positivo para 2017. E essa era a previsão que nós fazíamos no final do ano passado e durante esse primeiro semestre de 2017, parece-me que a coisa se encaminhava para isso mesmo, para essa composição, né, de índice. Agora nós mergulhamos de novo numa crise do presidente da República, né? Enquanto a crise política estava nos paióis, digamos assim, do governo, lá no porão, nos porões e tal, caçando políticos de má reputação e tudo isso, o presidente da República estava com um apoio grandioso, enorme no Congresso e estava promovendo as reformas que o país tanto precisa, que eram aspirações de muito tempo do país. Então, o Michel Temer estava, como presidente da República, numa situação de herói, digamos assim, de chegar a ser considerado provavelmente o presidente herói do Brasil. Né? Ele estava indo bem, professor? Muito bem, estava indo bem no sentido de levar, digamos assim, todas as lambadas que fosse necessária, mas que ele não estava preocupado com isso. Ele não estava preocupado com a imagem que as pesquisas estavam dando e tal, porque ele estava conseguindo implementar no Congresso, com o apoio que ele tinha, um amplo apoio, digamos assim, das bases dos partidos de apoio dele, um amplo apoio suficiente para fazer passar qualquer tipo de medida que ele estava encaminhando, qualquer tipo de reforma. E isso era muito positivo, isso era muito bom. Agora, com esse envolvimento do presidente da República, de novo agora no processo, e volta, digamos assim, ao ápice da crise do governo, quando a Dilma estava prestes a ser impeachmentada. Quer dizer, estamos de novo naquele patamar em que o presidente da República é o grande alvo, o presidente da República é o grande problema. E aí, então, a gente não sabe dizer quanto tempo vai demorar. Parece-me que esse do Michel Temer é, inclusive, um processo muito mais rápido do que foi o da Dilma. E aí também deve ser positivo para o país. Eu conversava com o ex-governador do estado de Santa Catarina, conversei por telefone com ele, hoje deputado federal, Espiridião Amin, já foi, inclusive, candidato à presidência da República. Isso, sim. E o Espiridião Amin falava, olha, Heber, eu acho que o presidente Michel Temer, ele não deve nem se preocupar com o impeachment, daquele jeitão dele, né? Sim. Espiridião Amin, né? Sim. Ele não vai ser impeachmentado. Eu falei, o senhor acha que com essas denúncias, a delação dos irmãos Batista, não vai nem... Não vai ser impeachmentado porque o STE, que é o Supremo Tribunal Eleitoral, vai derrubar... Tem o processo agora, prestes a ser julgado, da chapa de Dilma Temer, dia 6 de junho, né? Isso. A chapa vai ser indeferida, ele vai ser cassado pelo TSE, ou seja, ele não vai precisar nem passar pelo processo de impeachment. O senhor concorda com esse pensamento do Espiridião Amin? É uma hipótese talvez a mais provável, sem dúvida nenhuma, porque o ambiente no Congresso para o impeachment, via pedidos de impeachment, pelo procedimento, digamos assim, dos caminhos do Poder Legislativo, parece-me difíceis. Até porque o presidente da Câmara, o Maia, é muito amigo do Michel Temer, né? E estão fazendo parte do mesmo governo. Tanto é que ele colocou todos embaixo do braço. Os processos de impeachment que entraram lá são... quantos? 15 já? Coisa assim. A OAB protocolou o 16º, se não me falha a memória. 16º, ontem, hoje, coisa assim, né? Então, pois é, todos esses que já entraram, ele está sentado em cima. Quer dizer, o Maia não está muito propenso, digamos assim, a aceitar e levar a plenário, a comissão e a tudo isso, nenhum desses processos de impeachment. Até porque talvez seja mais confortável para o Poder Legislativo, para o presidente da Câmara, do Senado, que são aliados do Temer, é mais confortável esperar o julgamento no dia 6 do TSE, que provavelmente vai, como afirmou o ex-governador Espiridião Amin, é senador também, o já foi senador também. Muito mais provável que aconteça o que ele disse, que o TSE casse a chapa
Dilma e Temer e não seja necessário o processo de impeachment. Seria um incômodo a menos, né? É claro que pela cassação, em caso de cassação no TSE, cabe recurso do Temer. Ele pode recorrer ao TSE, ao Supremo Tribunal, ao STF. Ele pode recorrer, mas se ele for cassado via TSE, ele já tem que cair fora do governo e dar lugar para um provisório enquanto o recurso deles for julgado. Aí surge um grande ponto de interrogação, professor. Caso isso ocorra, mandato tampão, eleições diretas, o que seria melhor para o Brasil? Sem dúvida nenhuma, eu creio que a eleição direta seria o caminho mais recomendável, porque ele seria mais duradouro, né? Qualquer tipo de eleição, mandato tampão, eleição indireta ou coisa assim, elege quem não teria legitimidade. E aqueles que estão aí nas manifestações, aqueles que estão aí fazendo arruaças no Brasil e tudo isso, estão prontos para a qualquer momento partir para cima de qualquer presidente da República que entra lá sem a legitimidade do voto popular. Então nós teríamos dificuldades de emplacar um novo governo que fosse pelas vias indiretas, mesmo que seja o nome mais recomendável do país, digamos assim, que apesar de tudo isso ainda restam nomes, digamos assim, que poderiam significar boas escolhas, digamos. Nós temos aí os ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, Barbosa, Jobim, coisas assim que podem representar nomes de fora do circuito político. Né? Os nomes já carimbados. Sim, porque eu não acredito mais em nomes do atual quadro político brasileiro, do Poder Legislativo e Executivo, que possam assumir uma presidência da República num mandato tampão e levar o governo com tranquilidade. Ele não vai ter, porque as críticas vão cair em cima, assim como é o Temer acusado de ser um presidente biônico, não tem legitimidade, não levou o voto popular e assim por diante. Apesar de que eu digo que o Temer foi eleito tanto quanto a Dilma foi. Ele foi eleito junto com a Dilma. Ele era o vice-candidato. Ele era o vice Dilma, né? Na chapa da Dilma. Então, me perdoem aqueles que acham que o Temer não tem legitimidade, mas ele foi eleito lá com esses 52 milhões de votos que a chapa dele teve juntamente com a Dilma. Mas, como eu dizia, o processo da recuperação econômica tem muito a ver com essa estabilidade na política que nós devemos aspirar para os próximos meses aí. Tá bom. É o nosso Sala de Entrevistas, hoje contando com a visita do economista e também cientista político, o professor Enio Coan, e daqui a pouco nós retornaremos falando mais sobre este assunto muito importante para todos nós brasileiros. Estamos de volta com Sala de Entrevistas, hoje falando sobre essa crise política, econômica que vivencia o Brasil. E para falar sobre o tema, convidei, claro, um especialista, cientista político e economista, professor Enio Coan. Professor, 2 projetos que o Michel Temer, presidente Michel Temer, gostaria muito que fosse aprovado. Há uma pressão muito forte. Michel Temer trabalhou exaustivamente, efusivamente, para que esses projetos fossem aprovados. Passou no plenário e agora iria para votação na Câmara dos Deputados. Reforma trabalhista, que gerou também muita repercussão, principalmente pela classe sindical, e o que mais gera preocupação no brasileiro, que são as chamadas reformas da Previdência. Esta situação toda deflagrada, que envolve o nome do presidente Michel Temer, vai atrasar o processo de aprovação ou não desses projetos lá no Parlamento? Não tem dúvida, Bebel, que nós teremos um retrocesso ou um atraso no processo de discussão e votação e aprovação dessas reformas. Antes do episódio do escândalo JBS agora, nós tínhamos todas as perspectivas positivas, digamos, de praticamente 100%
de essas duas reformas serem aprovadas com ampla folga, digamos assim, nas votações finais do Congresso Nacional. E agora eu não tenho mais segurança nenhuma em dizer se vai ou não ser aprovada essa ou aquela reforma. Eu sempre analisei assim, diante das duas reformas colocadas aí, as duas principais que estão em pauta, né, como você falou, a trabalhista e a previdenciária. A trabalhista eu considero uma reforma muito apática, muito superficial. Ela mexeu em muito pouca coisa. Todo o oba-oba que está se fazendo em cima da reforma trabalhista no Brasil inteiro pelos sindicatos é puro ciúme, digamos assim, pura reação dos sindicatos, simplesmente pelo fato de eles terem perdido o dia sindical que eles têm como receita hoje em todos os sindicatos. A famosa contribuição sindical? Exatamente, a famosa contribuição federativa sindical. É aquela obrigatória, né? Aquela obrigatória de um dia de serviço por ano. Essa aí está caindo pela reforma e os sindicatos estão reagindo diante disso em função dessa perda. Mas, por outro lado, tudo aquilo que se diz aí, processo de terceirização e tudo isso, é muito superficial, digamos assim, a reforma trabalhista. Eu esperava algo mais profundo, principalmente na questão da liberalização dos contratos de trabalho e da forma de contratação, digamos assim. Mas não vai acarretar prejuízo para o trabalhador, professor? Não, de forma nenhuma, Bebel, não vai, porque se nós deixarmos de ter uma lei rígida em cima de processos trabalhistas, nós vamos ter a negociação como a forma mais democrática, mais ideal e direta, digamos assim, de fazermos essa relação capital-trabalho, a relação da contratação direta e tudo isso, né? Claro que é importante observar alguns princípios que são tomados pela lei atual do trabalho que não devem retroagir. Eu cito, por exemplo, como a questão da redução do salário. Uma vez na função, o salário não deve ser reduzido com a mudança, com a troca de um profissional para outro e assim por diante. Isso deve ser preservado. Eu penso que está muito bem preservado. Mas, por outro lado, eu acho que a questão da relação capital-trabalho na forma de contratação é que poderia ser mexido um pouco mais e dar um pouco mais de liberalidade para empresa e trabalhador, trabalho e capital se relacionarem. Já na reforma previdenciária, eu acho que ela está exageradamente profunda. Gera preocupação? Eu penso que ela poderia ser mais amena, ter criado passos para chegar onde é necessário chegar, para viabilizar de novo a previdência social no Brasil. O que chama de doses homeopáticas? Isso, exatamente. Um pouco mais pausado, né, para não quebrar. Parece-me que as regras de transição não são tão pesadas, elas são de longo prazo. Mas, por outro lado, cria uma expectativa momentânea de que todos os direitos estão fadados a serem perdidos, digamos assim. Todos os direitos estão em risco, mas não é bem por aí, não. O processo de programação de mudança é de longo prazo, então não atinge diretamente ninguém já de imediato. Tem algumas classes que passariam a serem atingidas diretamente, né, com essas que estão berrando, principalmente algumas categorias, né, principalmente no setor público, no setor do trabalhador público, né, mas que não é tão violenta assim a mudança. Mas poderia ter sido um pouquinho mais amena no princípio da fixação, por exemplo, do tempo para aposentadoria. Passar de 35 para 60 anos diretamente, parece-me muito pesado já, né? Então poderia se estabelecer degraus para isso, se chegar, olha, nos próximos 10 anos, de 35 vai passar para 40, depois para 45, quem sabe nós vamos ter que chegar em 50 anos de trabalho para se aposentar num futuro mais distante. O que a gente tem de certeza é que o modelo que está, a Previdência fale.
estamos hoje com uma transferência de recursos do Tesouro para a Previdência da ordem de 10 bilhões por mês. De 10 bilhões por mês. O que dá, digamos assim, uma projeção de 120 bilhões por ano de transferência de recursos do Tesouro para a Previdência. O que significa isso? Que o dinheiro que nós pagamos de impostos no dia a dia, de imposto de renda, ICMS, IPI, principalmente os impostos federais, né? IPI, imposto de renda e outros impostos federais, que deveriam estar sendo aplicados na educação, nas obras públicas de grande vulto, na saúde, tudo isso, estão indo para cobrir a Previdência. Estão sendo devolvidos, esse dinheiro está sendo devolvido para a sociedade em forma de aposentadoria. Quer dizer, quando o governo deveria estar construindo com isso, está pagando ao aposentado. E o aposentado tem que ser pago por aqueles que estão na ativa. É claro que a gente pode fazer um cálculo muito simples assim, Bebel. Quantos desempregados nós temos hoje no Brasil? Em torno de 14 milhões de pessoas. Vamos arredondar, tem 15 milhões de pessoas. A um salário médio de R$2.000, nós temos 30 bilhões por mês de salário que não estão sendo pagos, que deveriam estar sendo gerados como renda. 20% do patrão, mais 10% do empregado, 30% disso para a Previdência, são 9 bilhões por mês que a Previdência está deixando de arrecadar porque tem o desemprego, porque tem o famigerado desemprego, porque tem uma crise econômica. Então, se nós resolvermos a questão da crise e passarmos a crescer, a ter um PIB positivo, nós vamos resolver, e os desempregados forem, digamos assim, absorvidos pelo mercado de trabalho, nós vamos ter a solução da Previdência no mercado de trabalho. Perfeito. Quer dizer, está se fazendo uma grande tempestade, digamos assim, em cima de uma questão que é muito simples. Dá emprego para quem está desempregado, que a Previdência vai ter o seu problema resolvido. Mas aí vem aquilo que o senhor disse, né? A falta de emprego é uma crise política que gera uma crise econômica, um anda do ladinho do outro. Exatamente. Então, isso vai formando estamos nesse ciclo hoje de crise em função só da crise política. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Você estava falando desse problema todo que acaba influenciando na economia. E para a dona de casa, ela que vai na mercearia, ela que vai no supermercado, para o trabalhador que estava pensando em investir, trocar o carrinho dele que já está velhinho, é um momento de segurar, repensar, esperar o que vai acontecer, professor Enio? Ou o senhor incentiva as pessoas a elas realmente continuarem investindo para que a economia gire no país? Muito, muito boa a tua preocupação, porque, de fato, a macroeconomia, o todo da economia, é o somatório das ações que nós tomamos no dia a dia nas nossas vidas. O processo de paralisação da economia é um processo que resulta da soma da ação da dona de casa, do trabalhador privado, do trabalhador do salário mínimo, do aposentado e assim por diante. Quer dizer, todos, no momento em que a crise foi tomando proporções um pouco mais gigantes, digamos assim, começaram a ter decisões freadas, decisões proteladas de compra, de investimento, de aquisição de uma nova casa, um novo apartamento, ou da própria casa e do próprio apartamento, da troca do carro e por aí afora. O que a gente recomenda? Em momento de crise, não tem como não recomendar o cuidado. Não tem como deixar de recomendar que se tenha cuidados a respeito de tomar dívidas. Agora nós estamos diante de uma situação econômica brasileira, de certa forma, estável com relação à inflação. A inflação veio caindo. Logo depois da queda da presidente Dilma, nós tivemos um processo de regressão da inflação. E estamos agora atingindo índices dos menores da história do país. E isso é muito bom, porque apesar da crise econômica pelo lado do dia a dia do governo, lá pelo outro lado o Ministério da Fazenda poderá continuar o processo de redução da taxa de juros, por exemplo.
E isso traz uma sinalização positiva para quem quer assumir daqui a pouco um financiamento, para quem quer trocar um carro, para quem quer comprar a prestação, alguma coisa para casa e por aí afora. Aí eu digo que o momento não impede, digamos assim, ele não proíbe de que o brasileiro continue tendo vida própria normal, de que considere o seu dia a dia normal. Se ele está trabalhando, se ele tem como pagar a prestação que assume e tal, tudo isso, toca a vida normalmente e esquece um pouco a questão macroeconômica e tudo isso, que tudo vai para o lugar, sem dúvida nenhuma. Eu acho que se nós recomendássemos e todos tivessem a iniciativa de simplesmente parar, aí sim, aí nós entramos numa crise profunda, violenta, numa recessão de longo prazo, que seria catastrófico para o futuro desse país. O Brasil tem jeito, professor? Tem jeito porque é viável. O Brasil é um país viável. Não sei se vocês perceberam, o nosso telespectador e você percebeu, quando pintaram o mapa de importadores de carne do Brasil no mundo, que mostraram na televisão o mapa do mundo, e esses países tomaram decisão de aguardar para comprar a carne brasileira e tal, e começaram a pintar o mapa de vermelho, o mapa mundo, e eu disse, puxa vida, por aí se vê a viabilidade que tem esse país. O mundo inteiro, 80% dos países do mundo comem a carne brasileira, compram alimentos do Brasil. Por isso, esse país é viável. Por isso eu digo que esse país tem, além de uma agricultura fortíssima, de um território abençoado por Deus, digamos assim, que tudo nele dá, nós temos uma riqueza enorme em minérios, temos uma riqueza enorme no subsolo do Brasil, temos autossuficiência em minério de ferro, estamos autossuficientes em petróleo, temos autossuficiência, somos exportadores de ouro, somos exportadores de todos os tipos de minérios, digamos assim, por isso esse país é viável. Só basta nós termos um pouquinho mais de cuidado, digamos assim, com a questão pública brasileira. Os nossos governantes têm que ter um pouquinho mais de vergonha na cara na hora de assumir a condução do dinheiro público do Brasil, na hora de assumir a administração do dinheiro pago pelos impostos dos brasileiros. Eu acho que só falta isso. Só falta isso para nós termos um país de alta viabilidade e com crescimento, digamos assim, capaz de absorver todos os desempregados e colocar todo mundo digamos assim, no mercado de trabalho, no mercado de geração de renda e no mercado de dar educação para os filhos, saúde para os filhos e assim por diante. E a preocupação do setor público se torna menor quando o nosso trabalhador, quando o nosso povo tem a condição própria de dar saúde e educação para os seus próprios filhos. Professor Enio, sempre um prazer conversar com o senhor. Obrigado por ter vindo aqui. O prazer é nosso, é sempre, digamos assim, prazeroso conversar um pouco com você sobre economia, sobre política e, como disse, essas duas coisas andam juntas, por isso a gente mistura muito essas gostoso falar sobre isso, não é não? É muito gostoso. Um grande abraço a todos, foi um prazer. Obrigado. Professor, economista e também cientista político, professor Enio Kuan. Semana que vem, Sala de Entrevistas volta com um novo convidado e um novo tema. Até lá.